Bem, pessoal, estamos começando aqui hoje o sexto Ortocast. Isso aí. Parece que foi ontem que a gente começou o primeiro. Verdade. E hoje a gente tem o privilégio, o prazer de receber aqui dois colegas, duas grandes referências da odontologia maranhense. Doutor Bruno, na periodontia, meu amigo Darlon, na dentística. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu acho que o papo vai render bastante. Tem muita coisa que é de interesse, não só do dentista e da própria população que a gente vai explorar. Enfim, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente pode contribuir falando sobre odontologia em geral, não só a periodontia ou a dentística que a gente vem trabalhando, mas tem bastante coisa bacana para a gente poder explorar. Com certeza. Queria agradecer também aqui o convite do Mário, da Cris, assim como o Bruno colocou. Acho que a gente tem a oportunidade hoje de falar sobre duas áreas que conversam diretamente e que são a base da odontologia hoje. Então, se você hoje faz intervenções pensando no bem do seu paciente, mais do que estética, a gente tem que pensar em saúde. E dentro dessa perspectiva, dentística e periodontia se casam, se combinam perfeitamente. É a base de tudo, né, cara? A periodontia, até para o tratamento ortodôntico, a gente precisa condicionar o meio para poder iniciar, enfim, né? Sem dúvida, é isso aí. A gente tem um momento muito legal no nosso programa, que a gente sabe que um bom profissional não depende do currículo, mas essa é a nossa história, esse é o nosso caminho, né? Então a gente sempre lê o mini currículo dos nossos queridos convidados. E aqui eu queria pedir licença para ler o de vocês. Professor doutor Bruno Benatti, especialista em periodontia pela Unicamp, mestre e doutor em clínica odontológica pela Unicamp também, professor das disciplinas de periodontia da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Professor doutor Darlon Lima, especialista, mestre e doutor em dentística restauradora pela Unesp, professor associado de dentística pela UFMA também, professor do programa de pós-graduação em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão e professor dos cursos de aperfeiçoamento e especialização em dentística e periodontia da ABO e do CIEC. Nossa, duas feras aí da periodontia e da dentística. Muito obrigada mais uma vez. Prazer nosso. E, gente, assim, nós vamos começar fazendo uma pergunta que realmente é o que traz a gente aqui, né? Como surgiu a ideia do curso unindo essas duas especialidades tão importantes da odontologia, o curso de estética vermelha e branca, né? Nós que somos ortodontistas, a gente sempre fala na questão da finalização do tratamento ortodôntico. Às vezes está tudo certo, dentro das 6 chaves, tudo, a oclusão ok, mas se os detalhes, né? A excelência está naqueles pequenos detalhes que juntos formam um sorriso bonito e vocês estão aí para nos ajudar nisso. Então me falem, por favor, como é que surgiu o curso de vocês? Cris, essa história do Estética Branca e Vermelha, ela tem origem, na verdade, lá remetendo a 15 anos atrás, quando eu e o Bruno, a gente adentrou como professores, como jovens professores no curso de odontologia da UFMA. Até então, na verdade, a gente não tinha nenhum tipo de contato, né? A gente entrou mais ou menos na mesma época, num concurso que aconteceu quase que também dentro do mesmo momento. E aí a gente, como professor, passado o concurso, a gente se aproximou. Eu não sei exatamente por que motivo, né? Mas aquelas coisas que fazem com que encontros deem certo. E me veio um gatilho. Eu tinha a intenção de extrapolar, né, o conhecimento para fora dos muros da universidade e tentar levar uma ideia de uma odontologia integrada. Uma odontologia que aliasse mais do que estética, aliasse a parte de função, a parte de saúde, né? E quando a gente fala de estética, na verdade, também, eu não tenho só a dentística. Hoje a gente costuma dizer que estética se faz na ortodontia, se faz na harmonização, se faz na prótese, se faz muito na dentística e faz na periodontia. Então, eu pensei, poxa, acho que eu tenho a oportunidade de um colega da periodontia, que eu estou começando a trabalhar, e dentro de um nicho de mercado ainda que não tinha sido explorado, digo, poxa, deixa eu convidar o Bruno e ver se ele topa essa ideia desse casamento da dentística com a periodontia. E aí que veio o gatilho da ideia, né? Poxa, a dentística mexe com dentes, e das principais buscas dos pacientes hoje é terem dentes mais claros. Eu digo, opa, estética branca, a dentística vai ser estética branca. E aí veio a ideia da periodontia complementar como um contraponto dessa estética vermelha.
Ficou muito legal. O Roberto pode até mostrar ali. Mostra pra gente, Roberto, por favor, o curso dos nossos queridos. Tem algumas curiosidades interessantes que eu não me recordo claramente desse dia, mas o Darlon fez a pós-graduação dele em Araraquara, na Unesp, em Piracicaba, na Unicamp, que são cidades próximas, mais ou menos 1 hora de distância de carro. E a gente se viu uma vez ou duas no shopping de Piracicaba, né? A gente não chegou a ter um contato muito próximo, mas nos vimos e morreu aquilo nesse assunto. Depois voltamos a nos encontrar já na UFMA. Eu creio que pela idade próxima, a gente entrando junto, né? A gente com aquela vontade de começar a trabalhar, e isso acabou dando certo. E o curso se transformou muito ao longo desses anos também, né? Eu me lembro que na primeira turma a gente fazia muito mais casos posteriores, por exemplo, em lei, o aumento de coroa de pré, de molar. A faceta ainda não estava nessa empolgação toda, os pacientes não procuravam tanto. Então o curso se transforma ao longo do tempo. O cronograma já não é o mesmo, a busca dos pacientes muda muito, a gente sente isso, né? Então, o momento agora é das resinas. Então, temos as facetas de resina, é o boom. Então, o paciente já chega querendo isso. Então, uma das coisas que a gente tem que se adequar ao longo do curso é a entender o que os pacientes precisam, indicar adequadamente, porque ele já vem com essa ideia meio formada. Fala, calma, né? Já aconteceu de, às vezes, uma moça jovem, por exemplo, chega lá, eu quero fazer clareamento, quero fazer faceira, a gente olha e fala assim, mas... Não tem necessidade. Acho que não. Você não está precisando disso, não é o que você precisa. Né? Então, cuidar da estética com prudência e equilíbrio é super importante, ainda que o nosso nome seja estética branca e vermelha, sempre tendo a saúde em primeiro lugar. Isso a gente jamais vai esquecer. Mas fala aí pra gente, o que é isso? Eu sei que vocês trouxeram um caso, né? Talvez para o leigo que está assistindo não consiga. Se o Roberto pudesse colocar, fala aí, como é? Cris, toda vez que um paciente chega pra gente hoje, o fato de estar há 15 anos tendo o olhar não somente mais da dentística, né? Isso eu considero um dos grandes ganhos que eu tive, mais do que amizade, mais do que estreitar esses laços que a gente estreitou. São quantos anos trabalhando juntos? São 15 anos trabalhando juntos, desde 2008. O aperfeiçoamento já tem mais de 150 alunos formados, a gente está na 14ª turma, e o curso evoluiu para especialização, né, junto com o nosso colega também, Fernando Fialho, grande amigo de todos nós. Formou comigo. Né, então, está aqui com a gente já tem 2 turmas formadas, uma vai se formar agora, 2, temos 2 em andamento e uma começando, então já vamos para a 5ª turma de especialização. Então foi um processo natural que esse nosso casamento aqui já está durando. Bacana. Tomou. Bacana. Então, Cris, como a gente estava falando, hoje, toda vez que um paciente chega para a gente, e é legal falar que o olhar que a gente costuma dar para os pacientes, a gente já consegue ver que outras especialidades conseguem enxergar que, às vezes, até mesmo previamente a um tratamento ortodôntico, há uma necessidade de uma intervenção, seja da dentística, seja da periodontia. Às vezes, durante um tratamento, aqueles dentes que precisam de aumentar uma área adesiva, eles pedem que dentes, às vezes, com anomalias de forma, dentes conóides, que a gente aumente a área adesiva para ter uma colagem de bracket e, consequentemente, ter uma movimentação mais favorável. E eu tenho situações pós-tratamento ortodôntico de pacientes que têm uma demanda clara da dentística, como essa, né? Paciente com diferença de cor, paciente com assimetrias dentais. E hoje, quando a gente busca fazer uma avaliação do ponto de vista, e aí falando inicialmente da estética, claro, trazendo para o pacote sempre a função, mas na região anterior a estética acaba tendo uma preponderância tão grande quanto a função, e a gente acaba tendo esse chamariz hoje muito dos pacientes, a gente já sabe que alguns pacientes nos procuram para essa resolução. Só que quando a gente tem um caso como esse, mais do que dente, eu vejo que esse é um paciente que precisa ter um olhar sobre a questão de simetria de níveis gengivais também. Talvez o Bruno possa explorar e vai explorar um pouquinho, como ele vai falar, mas claramente eu vejo se eu quiser um resultado adequado em situações de uma demanda estética, eu não posso pensar apenas numa resolutividade com resina, com cerâmica, sem pensar numa abordagem prévia, e é importante falar isso, uma abordagem prévia da periodontia, para me possibilitar uma situação favorável para a minha resolutividade do ponto restaurador estético.
ou seja, é um caso que eu tenho assimetria, eu tenho dentes com proporção desigual, eu tenho assimetria, né? Um paciente mostrando mais tecido gengival de um lado do que no outro. Então são questões que a gente acaba apresentando para o paciente já de maneira integrada. Como a gente está muito junto, né, nessa recepção que esses pacientes têm, a gente acaba dando esse diagnóstico inicial, essa apresentação dessa situação prévia que o paciente tem numa conversa conjunta, não é, Bruno? Exatamente. O normal são os pacientes de triagem chegar e os dois olharem os pacientes. E ao longo desses anos ele já entendeu muito mais de pério, também muito mais de dentística, então a gente já vai lendo um pouquinho a outra área e o Darlon, vem aqui pra gente resolver esse caso aqui. Bruno, chega aqui que a gente vai... E já chegamos nesse lugar, Bruno, eu já acho mais ou menos isso, não é? Eu falo, é mais ou menos esse o caminho e vice-versa, porque a gente já se entende, já entende de maneira muito mais fácil. Mas, por exemplo, nesse caso, eu tenho coisas boas, né? Esse paciente, ele tem um sorriso intermediário, que a gente fala. Ele não é um sorriso gengival, que o paciente está mostrando muita gengiva, e nem baixo, como é o meu, por exemplo, que sorriu e não mostra nada de gengiva. Tá? Então, isso é considerado, né? Estética é sempre relativa, mas isso é considerado o mais adequado, mais ideal. É mostrar o quê? As pontinhas das papilas. Né? Então ele tem essa simetria do lado esquerdo que está aparecendo um pouquinho mais no lateral do que do lado direito. Tá? Mas é 1 milímetro, mas em dentes anteriores 1 milímetro pode fazer a diferença. Tá? E as pontinhas das papilas estão preenchendo as ameias bem. Eu posso questionar um pouco aquela papila dos cílios centrais, que não está tão legal, mas tudo bem, não é uma coisa que chama tanta atenção. Tá? E se os pacientes têm sorriso gengival, que é uma outra demanda que a gente tem bastante, a gente vai partir para o que as pessoas chamam de plastia, mas que na verdade o melhor nome seria aumento de coroa clínico estético, porque ele não deixa de ser um aumento de coroa, tá? Na região estética, mas popularmente, para ficar mais fácil para os pacientes entenderem, e às vezes até os alunos, eles chamam de plastia gengival. Tá. E assim, obviamente que a gente está falando aqui de detalhes, né, que vão se somar e vão oferecer para o nosso paciente um sorriso esteticamente mais agradável, né? E a gente falou aqui, tu falaste agora com muita propriedade, da questão da subjetividade da estética, tá? E a gente está vendo, a gente vê nas redes sociais, vê no Instagram, a gente não pode deixar de pontuar esse tipo de situação, porque eu acho que tem um impacto direto, principalmente em jovens. Qual é a opinião de vocês a respeito dessa superindicação de procedimentos estéticos? Volto a pontuar, a reforçar, principalmente em pacientes muito jovens. Marvel, eu costumo dizer que a gente está vivendo um momento de era de sobretratamentos restauradores. A gente está na era das facetas, para o bem e para o mal. Para o bem porque o paciente, com o acesso às mídias sociais, como o Bruno colocou, hoje eu tenho um paciente que já chega para mim dizendo que quer lente de contato na cor bleach. Eu não sei nem o que é isso. Eu tô falando assim, o que é cor bleach? Cor clara, aquela cor de dente muito clareado. Cor de novela, né? Sei lá. Afim, assim. Aquela link paper, né? Isso, cor de corretivo. Branco Mentex. Aí eu costumo dizer, você quer aquela cor da Piedeca da Potiguar, porque essa cor que você quer, a natureza ainda não nos deu. Nem o clareamento dental, às vezes, nos dá e faz com que eu tenha cores extremamente claras. A gente consegue por meio de maneiras artificiais. E isso não é a natureza. E eu tenho pacientes que chegam pedindo essas cores hoje pra gente. Então, e pacientes jovens, extremamente jovens. Então, primeiro o cuidado que a gente tem é de conscientizar sobre a indicação desses procedimentos. A literatura é muito pertinente, é muito clara no que é a indicação de laminados de facetas. São dentes mal posicionados, são dentes que já têm restaurações pré-existentes, são dentes que eu posso fazer uma mudança de cor quando situações mais conservadoras, como o clareamento dental, não resolveram. E é importante dizer, Cris e Marvel, que para essas situações, na grandíssima maioria dos casos, eu vou precisar de algum desgaste na estrutura dental. Porque vendeu-se ou vende-se a ideia de que você pode fazer laminados. Esse é um ponto importante. Facetas sem preparo. Todo mundo vende isso no Instagram, fala, olha, sempre eu vou trabalhar sem desgastar. E aí o periodontista grita, porque para você poder fazer um laminado sem preparo, na enorme maioria das vezes você vai ter um sobrecontorno e aí o periodonto vai pagar essa conta.
Entendi. Não tem para onde fugir. Não dá. Graças a Deus a gente tá junto para evitar que isso aconteça, mas não tem jeito. Ou O periodonto seja, que vai gritar. Se você, para quem não entende, né? Se você não faz o desgaste, você tem que colocar aquela Um excesso de lâmina material. Espessura, fora, né? Pra e fora, pra ali fora. você vai ter um local As bactérias vão onde amar. você- Vai ser um Isso. palácio Pronto. perfeito para as bactérias. Shopping Eu center das vou ficar bactérias. aqui. Eu vou criar um degrau ali, né? Eu Aham. alterei o perfil de emergência, eu alterei a trajetória natural do bolo alimentar, do biofilme. Eu vou ter depósito de alimento. Falando assim para a pessoa que não é da área, Aham. qual que seria o percentual, se é que existe esse número para passar isso para a gente, de pacientes que poderiam se beneficiar desses procedimentos sem desgaste? Nossa. Difícil? Você fala no sentido De de... percentual, porque assim, quando se fala, eu consigo tudo sem desgaste, tu acabaste de pontuar que tu vais ter que desgastar numa Minimamente, eu vou minimamente, precisar. mas vai. Uhum. Assim, esses pacientes que de repente poderiam receber esse tipo de tratamento sem desgastar, é um percentual intermediário, são muitos? São exceções, Marvel. Exceções. São casos de exceção, casos naquelas situações que a gente fala que a gente vai colar um fragmento e que seria uma pequena peça extremamente fina, que é o que realmente remete ao termo lente de contato, porque uma outra dificuldade que a gente tem hoje é quanto à nomenclatura que é usada. Hoje o paciente faz uma restauração, cobriu toda a face e a lente de contato. E na verdade o nome lente de contato ele remete a um efeito que a faceta cerâmica dá numa espessura muito fina. Então o termo correto é faceta, laminado. Então lente de contato a gente usa para aquelas situações que a gente chama de colagem de fragmento, né, onde eu vou pegar uma pequena parte de um fragmento extremamente fino e vou colar num pequeno fechamento de diastema e numa zona de preferência que não tenha tanta integração dentro gengival, Sim. sob pena de ter Esse sobrecontorno. esse sobrecontorno e gerar inflamação, sangramento, perda óssea, enfim, alterar toda a homeostase ali do tecido Isso é periodontal. muito importante, porque realmente a internet é um campo amplo para esse tipo de propaganda, né? Existe um outro ponto que eu estava aqui me ocorrendo, Darlon, que é o seguinte, que também acontece muito no Instagram, que são os casos em que o paciente entra no consultório, ele opera a cirurgia, né, faz a gengivoplastia, o aumento de coroa clínico estético e já reabilita de maneira definitiva no mesmo dia. Aham. E isso não é possível de maneira adequada. Todo paciente que é operado, especialmente na região anterior, a gente deve esperar no mínimo 90 dias para fazer algum trabalho definitivo. Não sabia. Importante essa informação. Por quê? Importante. Porque se em 15 dias eu posso remover a sutura, se em 30 eu já tenho uma certa cicatrização, a margem gengival pode mudar de lugar nos primeiros 90 dias com mais chance e em até 9 meses isso pode acontecer. Então, se eu fosse levar na pontinha da risca, era bom esperar uns 9 meses para reabilitar o paciente. Mas a grande parte da mudança deve ocorrer se ocorrer nos primeiros 90 dias. Então, até para evitar que eu faça uma cirurgia e essa margem gengival mude de lugar, depois que eu já fiz as facetas, eu preciso esperar mais tempo. Quando eu opero, eu não sei exatamente onde essa gengiva vai parar. Por mais técnica que eu utilize, nunca se sabe exatamente. Fazer ajustes ou ter que mexer novamente em algum caso também pode acontecer. Eu vou operar 10 dentes, por exemplo. Fazer um retoque aqui e ali também pode acontecer. O cirurgião plástico não faz. Por que a gente não vai poder fazer também? Deixa eu te É colocar natural. uma situação. A gente fala muito de planejamento digital, né? Sim. E mesmo essa questão do planejamento digital no que se refere à questão dessa previsibilidade de onde a gengiva vai parar, não consegue te dar uma precisão maior ou não? Não, porque o que o planejamento digital vai te dar são boas referências do quanto eu tenho que remover de tecido mole e de tecido duro. Isso é biológico. Tá? É muito legal, que é o que o digital faz para todo mundo. É uma ótima ferramenta, especialmente na mão de quem já sabe fazer. Sim. Sim. Certo? Isso é essencial. Então a gente sempre conversa isso no curso. Você pode ir para o digital quando você fala assim, eu já estou sabendo fazer 100. Porque eu posso não ter o digital, pode acontecer do guia não ficar legal. Isso já aconteceu algumas vezes, o guia não está muito legal. E aí, como é que eu vou resolver? Né? Então, Você só ele vai me pode- dar essas boas referências? Sim. No entanto, não mexe na biologia. O tempo que a gengiva precisa para estar ok e cicatrizada continua exatamente o mesmo. Não vai mudar. É impressionante como a indústria da odontologia, né?
ela quer te vender uma ideia, e você vê muito colega falando disso, que você vai ser um outro profissional se tiver um scanner na mão. Você vai ser o mesmo profissional. Vai fazer as mesmas coisas, ruins ou boas, com um scanner na mão. Sim. Né? E parece que se quer vender a ideia de que a partir do momento que você envereda pelo caminho do fluxo digital, você se transforma no outro profissional, né? É complicado, De né? repente, É a maravilhoso mão de na Deus, mão né? de quem Quem já sabe sabe fazer, exatamente. Maravilhoso, Tem é uma curva, perfeito. quem na sabe. mão Tem de uma quem curva sabe. de aprendizado também Com pro digital. certeza, Tem uma né? curva de Com aprendizado certeza. também Só pro pode digital. esquecer o que um dia você aprendeu, certo? É. Eu vou pegar esse gancho aí da internet para falar de uma coisa que está bombando aí, a questão da escovação, né? Então, assim, você não pode escovar logo depois que come, porque existe aí uma mudança no pH. Então, a escovação tem que ser 30 minutos depois, é isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Existe diferença entre passar o fio dental antes e depois da escovação? Tem uns trabalhos aí que eu vi lá no seu Instagram, aliás, fazer propaganda no Instagram dele, @Bruno Benatti, tudo junto com Doutor dois. Bruno Benatti, é o meu Doutor Instagram. Bruno Benatti, Tem exatamente. o do Estética, né? @Estética Branca e Vermelha, que a gente fala dos cursos. Aham. Né? E tem o E seu. tem os nossos perfis pessoais. O meu em que eu procuro falar sobre a periodontia mais básica mesmo, né? Nem é estético esse perfil, é sobre Aham. periodontia Não, básica. eu sei, aprendo muito. E tem um trabalho do Irã falando que é melhor passar o fio dental antes e depois escovar. Tem algumas meta-análises que dizem que tanto faz, né? Alguns trabalhos, esse é um deles, que eu menciono lá no perfil, que fala que quando o paciente passa o fio dental antes, é um pouquinho melhor. Usando esse trabalho, que não é o único, mas e da própria experiência, e é como eu tenho orientado os pacientes, eu prefiro dizer para eles que ele não é obrigado a fazer isso, mas que é melhor ele passar o fio dental antes, porque é o que demanda mais paciência, mais tempo. Então, Sim. normalmente é melhor o que você faça o que te exige mais antes. Aham. E também porque depois que você vai escovar o dente, aí você já vai usar o dentifrício, a pasta, já tem um gostinho melhor. Então eu acho que unindo essa coisa do trabalho que você precisa ter, e a literatura é vasta nisso, o grande problema é o fio dental, é o espaço interdental. Essa é a bomba, né? Onde as pessoas têm muito mais problema, muito mais doença periodontal, muito mais inflamação. É difícil limpar entre os dentes. Exige muita paciência. Cansativo, talvez, para a Cansativo, maior parte exatamente. das A pessoa precisa pessoas, parar né? para Parar fazer pra isso. Ela precisa- não pode estar prestando atenção em outra coisa, senão ela não vai fazer direito. Aham. Então faça isso primeiro. E a questão da escovação 30 minutos depois, é isso mesmo ou isso é mito? Não, é mito. Não, isso é mito. O que a gente tem de relacionado à alteração de pH, na verdade, é muito relacionado a se você fez uso de substâncias extremamente ácidas, né, pH ácido como Coca-Cola, por exemplo, que contém ácido fosfórico na composição, e esse líquido, dependendo de como você faz uso dele, tem criança que gosta de bochechar Coca-Cola, de tomar, fazendo brincadeira. Na verdade, aquilo para o esmalte é uma bomba. Se você imaginar que você acabou de tomar um líquido extremamente ácido e já parte para escovar, é como se você estivesse colocando, a gente vai talvez falar um pouquinho mais disso adiante, colocando carvão ativado para o paciente escovar com carvão ativado. Você cria um mecanismo de desgaste adicional no dente. Você está fazendo com que aquela substância extremamente ácida ela seja friccionada sobre o esmalte dental. E o pH, o esmalte não suporta um pH de uma substância tão ácida como essa. Então, dentro dessa perspectiva, talvez esperar com que a saliva, como solução tampão, faça esse balanço, né, e esse equilíbrio de pH, aí tem uma lógica de esperar algum tempo para você fazer a escovação. Mas, de forma geral, não teria essa recomendação. E vocês recomendam algum protocolo diferente para diferentes, por exemplo, paciente ortodôntico, paciente que fez cirurgia bariátrica, paciente diabético, enfim, existe algum protocolo diferente para diferentes pessoas? Ou vocês recomendam, por exemplo, 3 escovações ao dia para todo mundo? E como é que vocês lidam com essas peculiaridades aí das diferenças? Uma excelente pergunta. Todo mundo quer saber como deve escovar o dente, né? Eu tenho como entendimento de que 90% ou 95% é a mesma coisa para todo mundo. Que vai ser uma escova extra macia ou macia. Então aqui cabe uma outra informação. As escovas mais duras ou médias, elas afetam sim mais
os dentes, elas desgastam mais dentes e causam mais lesão em gengiva. Então, por isso que a gente recomenda, tá? A ciência é clara nisso também, escovas mais macias ou extra macias. Ah, doutor, mas eu tenho a sensação de que ela não limpa meus dentes. Mas isso é só uma sensação. Se você usar ela direito, ela vai estar limpando os seus dentes. Então, uma escova simples, sem muita curvinha, sem cerdas coloridas, sem uma mais alta que a outra, isso tudo é desnecessário. Uma escova retinha, cabeça pequena e macia ou extra macia. E o fio dental. Ou algum outro mecanismo de limpeza interdental, porque não é só o fio dental. Tá? Então, a escova interdental, por exemplo, é excelente. Só que é excelente entre os dentes em que ela passa. Né? Então, o que a gente pode individualizar para esse indivíduo, ele pode usar só fio dental, ele precisa usar uma escova interdental, isso sim. E o que eu também gosto bastante é de utilizar algumas outras escovinhas. Então, por exemplo, a escova unitufo, que é uma tufo menorzinha, para paciente ortodôntico, funciona muito bem. Para paciente muito bochechudo, né? Então a escova às vezes não chega lá atrás, então uma escova menorzinha vai facilitar pegar na distal do segundo molar, na lingual. O paciente tem ânsia, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente tem que observar a boca do paciente, como que é essa boca, né? E raciocinar na hora se algum outros desses dispositivos podem auxiliar. E ter as escovas elétricas. Eu mesmo já fui bastante resistente a essa história de escovas elétricas, mas elas estão melhorando muito. Então tá na hora também de a gente abrir um pouco a cabeça. Já tem umas que tem até sensor, né? Que se você põe muita pressão ela apita, ou seja, vai evitar que a pessoa ponha força. Então assim, a tecnologia também está melhorando nisso e as cerdas estão melhorando, os mecanismos estão melhorando. Então, os estudos mais recentes já têm mostrado aí que a escovinha elétrica vai vir para ficar. Mas assim. chega ao ponto dessa melhora via substituir a escovação manual ou não? Ela vai ser uma alternativa. Para quem puder. Ela não é mais como cara. complemento? Não como complemento. Vai ser uma alternativa para quem puder pagar e para quem gostar. Sim. Ou também para aqueles pacientes que tenham menos destreza manual, por exemplo, mais idosos, ela vai facilitar um pouquinho. Para esses, né, os idosos. Exatamente. Dificuldade de motricidade, né? E lembrando dos pacientes ortodônticos, né? Que qual que é o grande lance do paciente ortodôntico o bracket, o fio ortodôntico não deixa você passar o fio dental. Sim. Então, usar um superfloss, um passa-fio é essencial. Agora, assim, a gente falou de escova, falou de fio dental, falou de escova elétrica, né? E para tentar finalizar essa questão relacionada à higiene bucal, o que vocês têm de novidade em relação a bochecho? É válido? Qual que é o bochecho que você deve utilizar ou quantas vezes por dia para que ele se torne realmente eficiente? E já aproveitando também a colocação que tu fizeste, que eu achei muito importante e pertinente, a questão do carvão ativado também. Tem algum tipo de evidência científica que justifique a introdução desse tipo de produto na nossa rotina? Tem várias evidências científicas que dizem que a gente não deve utilizar carvão ativado, né? Deixa o carvão na churrasqueira. Deixa o carvão na churrasqueira. Novamente, a gente vem para os modismos que às vezes as redes sociais acabam nos trazendo. A questão do carvão ativado, ele chegou em algum momento como algo que talvez gerasse algum efeito clareador. Na verdade, pelo efeito abrasivo de desgaste que ele traz para o esmalte. Então, aquela substância, hoje algumas pastas, né, que trazem, que algumas naturalmente já deveriam ser tratadas e utilizadas com algum cuidado, porque o índice de abrasividade de algumas pastas leva a desgaste dental, e hoje a gente está com uma geração de pacientes que estão apresentando uma série de lesões que não são mais as lesões de cárie, a gente está na era das lesões não cariosas. Né? E um dos mecanismos associados ao aparecimento dessas lesões é o uso de substâncias extremamente abrasivas. E o carvão ativado claramente não tem nenhum efeito, a literatura é vasta hoje em mostrar que não tem evidência científica de que eu vou ter efeito clareador com ele. Então o carvão ativado é como o Bruno colocou, deixa o carvão lá para o churrasco, para outra coisa, não para escovar dente. Existe isso? Vocês recomendam, enfim. Assim, só para
separar um pouquinho primeiro nos enxaguatórios que são antissépticos, né, que tem os enxaguatórios que tem uma maior quantidade de flúor, por exemplo, para pacientes que têm um alto risco de cárie, ele pode ser uma boa nesses pacientes com alto risco de cárie. Isso é um lugar. Os enxaguatórios antissépticos, né, a primeira coisa importante é entender que eles são interessantes para que a gente previna a formação de biofilme. Eles não vão pegar um biofilme que já está formado. Então a pessoa já não escova o dente. Ela está cheia de biofilme na boca e eu jogo lá o bochecho por cima. Isso é muito interessante. O biofilme não vai entrar lá no meião e detonar aquilo tudo. Não vai acontecer. Então, É porque o pessoal acha que é assim, né? não é. vendido E aí tem assim. aquele ácido, né? Aquela queimação. Então ela acha que está derretendo tudo e não está. Né? Então a primeira coisa é essa. Ou seja, a pessoa que for utilizar um antisséptico, ela tem que estar com a boca com pouco biofilme ou nenhum, para evitar que ele se forme ou retarde a formação dele. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu, particularmente, não gosto de passar o uso diário de enxaguatório? Eles ajudam na escovação. Então, por exemplo, eu escovo, passo fio dental e uso um antisséptico, escovando bem, ele vai diminuir, sim, a formação do biofilme. Tanto os de cloreto acetilperidíneo, que é o Cepacol, o Plax, por exemplo, os óleos essenciais, que são o Listerine, e o padrão ouro, que é o diclorexidina, que é o que a gente mais utiliza. Mas o problema é justamente isso que você acabou de falar, Cris. A tendência na correria do dia a dia é a pessoa começar a diminuir a escovação e o fio dental, porque depois ela põe lá aquele negócio mentolado na boca e tem a sensação de que está limpando, mas não está. E em relação a essas substâncias ativas, por exemplo, tu falaste do cloreto acetilperimidina, do Listerine, tem substantividade para que justifique o uso, por exemplo? Quantas vezes eu teria que usar para manter aquela substância na boca antes dela ser eliminada, por exemplo? Ótima pergunta também. Então, o antisséptico é remédio. Então, ele tem, como você falou, esse período em que ele está nas concentrações adequadas. Tá? Bom, teoricamente, eu deveria usar o de cloreto acetilperidíneo 3 vezes por dia, tá? E também os de óleos essenciais. A clorexidina, ela é utilizada 2 vezes ao dia, não precisa ser mais do que isso. O ponto é, quando que é importante utilizar? Em pós-operatório. Então o paciente operou a boca, ele não vai poder escovar o dente. Excelente indicação, porque aí o antisséptico vai entrar e vai prevenir ou retardar a formação do biofilme. É a indicação. A segunda boa indicação é para um paciente que tenha dificuldade motora, né? Então ele já vai dar um auxílio a mais para ele. E a terceira são pacientes, por exemplo, que têm um perfil de doença periodontal mais agressivo, de progressão muito rápida. Então, é um paciente que ele vai ter que ter muito mais atenção do que a média da população na sua higiene. Porque se ele vê um biofilme lá longe, já começa a inflamar a gengiva. Ou tem um fator de risco, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, mas mesmo assim, sempre com a prescrição do dentista. Esse aqui é o outro ponto. Você vai utilizar até aqui, é uma semana, é um mês, você vai usar assim, aí beleza, é um remédio, como qualquer outro. Aí o paciente vai evitar de fazer mais do que deveria fazer. Rapaz, assim, acho que a gente só tem assuntos polêmicos, que eu já vou lançar um outro, E né? eu tenho outro para lançar depois. Ixi, Maria. Mas enfim, esse é o seguinte, nós somos da época do amálgama, certo? Nós manipulamos a amálgama, Sim. né? Verdade. Enfim, a gente está vendo hoje as pessoas removendo as restaurações de amálgama, não porque por estética, para colocar resina, porque é feio, mas porque estão com medo desse material causar doenças, prejudicar o meridiano emocional. Nós estamos vendo os dentistas se paramentando. Parece que vão para o espaço, Não, né? espacial o negócio. Eu quero saber, gente, o que temos de fato nisso? O que é boato? Porque o negócio tá difícil, viu? Ótima pergunta. A gente vive hoje uma dicotomia em relação ao uso do amálgama. Né? Em que sentido? Cabe primeiro dizer, eu também sou geração amálgama. Eu sou da época que eu fiz graduação. Eu também. A gente manipulava. Talvez a gente vai falar agora dois dispositivos que não são de conhecimento dessa meninada hoje, que é grau e pistilo. E lençol de camuça, onde a gente manipulava com o grau, com o pistilo e fazia ali, removia o excesso do mercúrio do lençol de camuça. Ou seja, a gente é a geração que mais teve contato com mercúrio. Verdade. Por quê? Porque a gente manipulava esses materiais com mais proximidade. Bem, o amálgama que é feito hoje é um amálgama encapsulado. Então, o primeiro ponto
que vale ser destacado é que o uso desse material, quando feito, e cabe dizer que ele vem cada vez mais sendo menos indicado, a gente vai falar um pouquinho disso, ele é feito de uma maneira pré-encapsulada, onde toda a mistura acontece sem você ter acesso ao que a gente gostava de fazer, aquela brincadeira com mercúrio. Então você já tem a massa pronta, que é inserida direto na cavidade. Só que, felizmente, hoje, e aí não porque o amálgama gera algum tipo de mudança no eixo quântico, né? Ou de contaminação. Ou de contaminação que esse material, porventura, possa causar. É claro que o mercúrio é um agente contaminante, mas a literatura também, Cris e Marvel, já é farta em mostrar que a quantidade de mercúrio que vai numa amostra de amálgama, de uma restauração de um paciente que fica na cavidade bucal, não é capaz de gerar nenhum tipo de problema, seja dor de cabeça, seja, enfim, qualquer tipo de problema que o paciente possa associar ao uso de amálgama. E, porventura, a remoção desse material não exige, pelos mesmos motivos, eu não tenho ali uma quantidade significativa de mercúrio que gere uma contaminação a ponto da gente ter que isolar esse ambiente, que gere uma paramentação especial. Que eu sei que é um dogma aí dos dentistas biológicos, os dentistas que se auto-intitulam dentistas biológicos. A gente exige algum tipo de recomendação para o uso do amálgama? A gente exige, que é a mesma para qualquer procedimento restaurador que envolva uma troca de restauração, que é o uso do isolamento absoluto. O uso do isolamento absoluto, ou seja, você ter ali, evitar que esses detritos, mas não só porque tem mercúrio, porque tem outras coisas, né? Não é legal o paciente estar engolindo aqueles detritos, não é legal a gente realizar um procedimento sobre a facilidade de saliva dentro do que vai acontecer ali, por esses motivos, mas eu não precisaria, não recomendo, e não há necessidade de nenhum tipo de paramentação especial. A gente recomenda hoje a remoção de amálgama não por conta de mercúrio. Eu tenho uma outra questão que está diretamente associada à mudança de estilo de vida dos meus pacientes de hoje, que são muito mais ansiosos, que faz com que esse amálgama seja um fator prejudicial por dente, não pelo mercúrio, mas por ser um material não adesivo, que leva e transfere mecanicamente toda a força que é gerada sobre ele para o dente. E aí é muito comum, após a remoção dessas restaurações de amálgama, eu encontrar dentes com trincas, às vezes trincas que se propagam e levam até uma indicação de um tratamento endodôntico. Isso porque o amálgama ele não tem capacidade de absorver a força, é isso? Isso, ele transfere diretamente para a estrutura dental. Sim. Ele não reforça a estrutura dental. Ele não se integra à estrutura dental, diferentemente da resina composta. A resina composta, toda a restauração que eu faço de maneira adesiva, eu estou criando o que a gente chama de unidade, né, de monobloco, aquilo que funciona como se fosse dente. Sim. Então a força que é transferida para a resina é como se todo dente estivesse respondendo de maneira conjunta por aquela força, o que o amálgama não tem essa capacidade. Então chegou um momento, por exemplo, de algum tempo atrás, um post muito polêmico no Instagram de uma das grandes autoridades em lesões não cariosas, que é o professor Paulo Vinícius Soares, indicar, entre aspas, né, vamos colocar entre aspas, uma remoção preventiva de amálgama. Então a gente tem um olhar mais cuidadoso hoje para esses pacientes que têm amálgama, porque são pacientes que potencialmente podem ter risco de fratura de cúspide, podem ter risco de sensibilidade por conta do aparecimento dessas trincas ao longo do tempo. Bom, e para a gente tentar encerrar essa questão das polêmicas na odontologia, eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo Bruno, porque também é uma curiosidade que eu tenho, e se fala muito da aplicação do ozônio na odontologia, tá? E talvez uma especialidade que tenha ficado muito em evidência esse tipo de associação, de prática, seja na periodontia. O que hoje a gente sabe, em termos de evidência, sobre a aplicação do ozônio na tua especialidade? Acho que, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que o ozônio vem sendo aplicado de uma maneira mais recente, tá? Dentro da periodontia, dentro da cirurgia oral menor, eu poderia dizer. Então, a gente vai precisar de mais tempo para entender melhor o seu papel dentro das ferramentas que podemos utilizar. Ele é milagroso? Não é. Na periodontia ainda não teve nenhum milagre. Tudo funciona bem como terapia adjuvante a raspagem, alisamento radicular,
ao paciente se manter bem depois que fizer a fase ativa e voltar para as manutenções. Tudo pode funcionar bem partindo desse pressuposto. E o ozônio é mais uma dessas ferramentas, tá? Mas, na verdade, onde mais está tendo evidência nem é tanto na periodontia mais básica pura. Ele tem um efeito analgésico interessante, né? Então já tem algum estudo até com terceiro molar, com extração, né? A cicatrização de tecido mole ele pode acelerar alguns dias. Então, me parece, nesse momento, que essa é uma indicação que pode ser interessante, sim. Então, eu vou remover, por exemplo, um enxerto de tecido conjuntivo, que é uma cirurgia que incomoda o paciente sendo pós-operatório. Pode ser que o ozônio acelere um pouquinho essa cicatrização e funcione um pouquinho como analgésico, ou a extração de um dente, ou a instalação de um implante, por exemplo. São os colegas que eu venho ouvindo falando melhor da utilização do ozônio, até mais do que da própria terapia periodontal em si. Sim. Olha, eu vi uma coisa que aqui, já vamos sair da polêmica, então, Sim. tá bom? Eu vi uma coisa no seu Instagram que fiquei impressionada, porque você é fã da questão da saúde com a periodontia e você está sempre trazendo evidências científicas, e isso que eu gostei no seu Instagram, na verdade, né? E você tinha um dado lá que 10% da população mundial tem periodontite grave. Não é a periodontite, é aquela com destruição mesmo, né? E aí a população mais jovem também, né? Então, crianças e adolescentes que estão aí mudando seus hábitos, que estão aí desenvolvendo obesidade, que estão com diabetes e também estão com periodontite. Eu queria que tu explicasse aí para as pessoas o que é a periodontite, o que é esse problema de saúde pública, um dos mais prevalentes na população, e como é que a gente pode lidar com isso, Bruno? Cris, esse é um assunto que eu tenho verdadeira paixão mesmo, e esse estudo que eu trouxe lá no perfil, ele fez uma análise dos últimos 30 anos da prevalência ao redor do mundo. E esse é um dado interessante, porque essa prevalência não está mudando, né? Então, a gente pode fazer o seguinte raciocínio: se eu entendo cada vez mais de como a doença funciona, trato cada vez mais, por que a gente não está conseguindo reduzir a sua prevalência? Essa é uma pergunta que a gente tem mesmo, né? Eu nem sei te responder isso claramente. Uma possibilidade é que os dentes estão ficando mais tempo na boca, né? Então, antigamente, né, se extraía muito antes os dentes, né? Então, se eles estão há mais tempo na boca, eles estão há mais tempo, né, disponíveis para os fatores de risco que a gente tem ao longo da vida. E algumas delas podem causar doença periodontal. E a população está vivendo mais tempo. Então, a gente está deixando de extrair os dentes em pessoas que estão ficando mais velhas, vivas. Então, se dente há mais tempo na boca, vai ter mais doença periodontal. Então, essa é provavelmente a melhor resposta. E sim, aproximadamente 10, até um pouquinho mais, claro que tem regiões que são um pouco menos, outras um pouco mais, mas na média uns 12% da população mundial tem os casos de periodontite moderada mais grave, que dá mais de 1 bilhão de pessoas. Eu até faço essa brincadeira lá no perfil, falando que no Brasil eu tenho tranquilamente mais de 20 milhões de pessoas que devem ter periodontite, que é a destruição dos tecidos que dão suporte ao dente, né? Essa é uma pergunta recorrente. O que você é? Periodontista. O que você faz? Eu não trato o dente, eu trato o que está em volta do dente, o que dá suporte, estrutura para o dente. E isso é que é a periodontite. A tendência é que isso não diminua, porque tem esse outro fator que você também falou muito bem, que é essa vida contemporânea. Então, a doença periodontal, ela vem junto das doenças crônicas não transmissíveis. Ela é uma dessas doenças. Então, não é um bichinho que causou ela, como a gente tinha mais. Antigamente as pessoas morriam de malária, por exemplo, né? de acidentes. Agora, a maioria das pessoas está morrendo de doença cardiovascular. Então, 50% ou mais das mortes ao redor do mundo é de problema no coração, que são causadas por, na enorme maioria das vezes, por hábitos que a pessoa vem trazendo ao longo da vida, e são crônicas. Ela não morreu em um ano, ela vem há muitos e muitos anos desenvolvendo reações, tendo comportamentos que levam ela a ter mais risco de morrer. E isso tudo passa por uma inflamação. Então, a doença periodontal é uma inflamação na gengiva. A obesidade causa uma inflamação, porque o tecido gorduroso ele estimula a liberação de mediadores inflamatórios, por exemplo, diabetes mellitus, doenças crônicas do pulmão, doenças crônicas do intestino, por exemplo, que também são importantes, hipertensão. Isso tudo remete a uma inflamação sistêmica. A pessoa está inflamada. Não é aquela inflamação que está aqui, né, que está doendo, que não é essa inflamação. É um estado inflamatório sistêmico.
E a doença periodontal está dentro deste contexto. Eu posso dizer que ela causa problema no coração, que ela causa. Eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Não é um fator isolado. Não é, até o momento, a gente não pode dizer que é um fator isolado. As relações mais claras da periodontite são com o diabetes mellitus, especialmente tipo 2, né, que é aquele também que é mais crônico, entre aspas, que vai afetar a vida do indivíduo que tem maus hábitos, né, na maioria das vezes, e também com o consumo de cigarros, né? Então, a gente até tem a história do cigarro eletrônico, enfim, que está vindo aí agora para enganar todo mundo, né? Mas consumo de cigarros e diabetes mellitus são os dois fatores de risco mesmo. A gente tem esses outros fatores que a gente já mencionou aqui, que são condições que têm bastante associação. Mas tem uma frase que eu gosto de que é: o fato de não ter evidência científica não significa que não exista relação. Pode ser que amanhã saia um trabalho ou uma sequência de trabalhos que mudem a opinião. Eu posso falar como eu entendo isso até o presente momento. Mesmo em relação a uma endocardite bacteriana, um paciente que tem válvula? Aí é uma questão que eu tenho que cuidar quando eu vou fazer um procedimento mais invasivo. Essa pergunta é muito boa. Um paciente que tem um stent, por exemplo, Sim. então ele é mais susceptível a ter infecções, né? Porque a bactéria pode aderir lá no stent, por exemplo. Então, se eu vou fazer um procedimento mais invasivo, que tem algum risco, é importante que eu faça a profilaxia antibiótica. Então, eu vou dar uma dose de ataque maior e mais alta de antibiótico previamente ao procedimento. Isso sim, tá? Agora, essa outra situação são doenças crônicas, essa coisa que tem tudo a ver com hábito, né? Então, escovar os dentes é hábito, se cuidar é hábito, cuidar da alimentação é hábito, tudo é sobre hábitos. Ginástica, exercícios, tudo está estilo de vida, relacionado, né? Estilo de vida, é o que vem se falando, que é um termo bastante interessante. E a gente está pontuando que muito do que a gente está discutindo aqui tem a ver com o fato das pessoas perderem menos os dentes, não é isso? As pessoas vivem mais com os dentes na boca, né? E a gente falou agora da doença periodontal, e uma coisa também que se fala, que está muito em evidência, tu pontuaste ainda há pouco, que é a questão da lesão não cariosa, né? O que seria para o leigo, para quem está tendo esse primeiro contato com vocês, com o nosso podcast, o que seria essa lesão não cariosa e como é que vocês hoje em dia manejam esse paciente, qual que é a orientação que vocês dão para esse paciente, enfim, como é que esse paciente é manejado na prática clínica de vocês? Perfeito. Lesões não cariosas, a primeira diferença que a gente gosta de fazer e costuma fazer, como o próprio nome diz já, né, são lesões que acometem os tecidos duros dos dentes que não estão relacionadas à cárie. São lesões que estão relacionadas hoje, por muito tempo, a gente tinha essas lesões como um grupo de lesões relacionadas à região cervical do dente. Então, por muito tempo, era um grupo de lesões que a gente chamava de lesões cervicais não cariosas. Por que a gente mudou hoje para o que a gente considera o termo mais adequado, lesões não cariosas? Porque essas lesões elas não aparecem apenas na região cervical, que são desgastes, perda de estrutura. Então, para o paciente, para o colega que está nos assistindo, o que é uma lesão não cariosa? É a perda de estrutura dental causada por alguma situação que não foi a cárie, que não foi a doença cárie, que não foi o processo de desmineralização, que não está associada à presença de biofilme. Darlan, está associada a quê? Está associada hoje, a gente costuma dizer, a vários fatores. A gente costuma dizer que é uma lesão de cunho multifatorial e que está diretamente relacionada ao estilo de vida dos nossos pacientes hoje também. Então, dá para dizer que essas lesões têm uma alta prevalência hoje, por quê? Porque eu tenho também esses dentes ficando mais tempo na boca, eu tenho meus pacientes, de certa forma, melhor orientados quanto ao uso de escova de fio dental, então é uma geração que tem, pelo menos aquela geração que tem uma questão socioeducativa melhor, uma questão socioeconômica também melhor, tem uma melhor orientação, eles não vão ter mais cárie. Em compensação, eles vão começar a apresentar regiões, desgastes, que a gente chama dessas lesões não cariosas, que podem estar associadas, por exemplo, a um desgaste relacionado a uma tensão excessiva, aqueles pacientes que apresentam bruxismo, pode estar associada a um hábito parafuncional de escovação fora do que é o padrão, ou seja, aquela escovação excessiva pelo uso de uma escova, por exemplo,
que não seja macia, extra macia, com uma técnica incorreta. Pode estar associada, por isso que a gente diz que é multifatorial, aqueles pacientes que têm bulimia, aqueles pacientes que têm refluxo. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Então, a gente tem um olhar diferente quando esses pacientes chegam hoje para a gente, quando a gente pensa em fazer algum tipo de manejo para tratar essas lesões. Porque a primeira coisa que vem é, vou restaurar a lesão. Perdeu estrutura, vou recompor estrutura por meio de resina, uma restauração comum, uma faceta, uma coroa. E o manejo ele tem que ser interdisciplinar e passa, por vezes, não somente pela odontologia. Às vezes o profissional da odontologia é o primeiro a identificar que aquele paciente tem distúrbios que vão além de um componente oclusal, que gera uma lesão mais na região cervical. Às vezes é um paciente extremamente ansioso, que tem um quadro de depressão, que faz quadro de refluxo, que faz com que eu tenha depósito de substâncias ácidas. É o meu público lá da academia, que hoje se faz muito dessas substâncias que são extremamente cítricas, então os hábitos também estão extremamente direcionados. Então eu tenho que ter uma anamnese, um questionário mais detalhado com esses pacientes, porque o manejo e tratamento não passa só pela fase restauradora. Às vezes passa pela colocação de um colega de uma abordagem com um psicólogo, com um médico. É um problema multifatorial. É um problema multifatorial. Nutricionista. Sim. A integração das áreas, né, Darlon? A gente se integrou em 2 áreas, trabalhamos diretamente. Por exemplo, ortodontistas são, acho que a especialidade que mais tem alunos no Estética Branca e Vermelha são ortodontistas, porque eles querem eles mesmos finalizarem os casos de ortodontia, né, porque trabalha tantos anos para depois dar para outro finalizar, né? Ele fala, deixa eu finalizar. E a gente se integrar com as outras áreas da saúde. Não tem mais para onde fugir. Na realidade, a gente que está na ortodontia já há muito tempo, a gente viu essa transição, essa mudança de foco, de perspectiva da especialidade. Cara, hoje em dia não dá mais para você planejar um tratamento ortodôntico sem de antemão já visualizar o que você vai querer ter no final do tratamento em termos de estética periodontal e de estética relacionada à cor, à anatomia, à textura do dente. É muito complicado você imaginar um planejamento hoje que o próprio ortodontista não fique obrigado, pelo menos, a pontuar isso para o seu paciente antes de colocar o aparelho na boca. É muito difícil. A gente mesmo, né, Marvel? Hoje, a gente, pela proximidade que a gente tem com a integração, inclusive com vocês lá dentro da BO, a gente já consegue planejar casos previamente relacionado a posicionamento de dentes, durante o tratamento, já pensando na finalização, naqueles casos que a gente tem discrepância de Bolton, né? A gente tem mais área óssea e tamanho dental que vai sobrar espaço, e aí fica aquela dúvida, onde é que eu deixo esses espaços? Eu deixo o maior espaço mais próximo da linha média? Será que não é mais interessante distribuir esses espaços de maneira simétrica entre os 4 incisivos? Então a gente acaba tendo hoje muito essa aproximação também com a ortodontia, que é estética também, para que a gente dê uma resolutividade que seja aquilo que seja menos invasivo do ponto de vista da dentística depois. É isso então, aí. esses planejamentos integrados são importantíssimos. Demais. E um ponto da ortodontia que eu acho interessante também, Marvel e Cris, que a gente também gosta muito de ponto a ortodontia é de adultos. Então, os casos de estética, a diferença entre ele ficar bom e maravilhoso é fazer orto. Eu falo assim, olha, eu sei que você quer melhorar aqui, mas se você fizer uma orto, vai fechar com chave de ouro. Mas eu acho que a gente volta para você. Exatamente, é isso. E não é só, mas eu tenho 50, 60 anos. Cara, você tem mais 20, 30 anos para viver, isso que tá na hora. Colocou também. Eu acho que a recíproca é verdadeira, porque também a diferença do caso bom, que a gente consegue finalizar para o caso ótimo, é quando você normalmente associa a periodontia e a dentística. Exatamente. Esse caso vai ficar ótimo. Vai ficar maravilhoso, sensacional. Mas a minha pergunta agora aqui, eu acho que vai interessar muita gente, porque veio para ficar, né? Surgiu na China, 2006 que veio para o mundo, não é isso? O cigarro eletrônico. Se fosse falar do macarrão. Oh, meu Deus, fosse, né? E hoje? Mas o cigarro eletrônico é uma pergunta que, inclusive, me falaram, o Uriel me pediu para fazer essa pergunta também, né? Nosso Uriel. Então, gente, surgiu o cigarro eletrônico no mundo com a promessa que não faz mal, com a promessa que faz bem menos mal do que o cigarro normal, e que é algo que todo mundo pode fumar.
né, sem problema nenhum. E a gente vê os jovens, principalmente pessoas que nunca fumaram, fumando, né? E o que se sabe, pelo que eu entendo, é que ele pode ser menos agressivo, no entanto, tem um alto potencial aí de citotoxicidade, de cárie, de problemas periodontais, problemas com implantes, não é isso? De lesões não cariosas. De lesões não cariosas. Explica pra gente aqui qual é o problema do cigarro eletrônico, por que ele não é essa maravilha toda? Quer começar? O que é isso? O cigarro eletrônico, bom, vamos lá. Antigamente era chique fumar. Sim. Né, a geração dos meus pais, acho que viveu melhor essa época que era muito bonito fumar, né? A Fórmula 1 tinha patrocinadores de cigarro. Aí a campanha antitabagista foi muito intensa ao redor do mundo e ficou feio fumar, né? Então, eu tenho poucos amigos, creio eu, que fumem, acho que e os mais jovens até menos do que a minha geração. Aí o cigarro eletrônico veio e ele foi muito aceito no sentido social mesmo. Por quê? Porque ele não tem o cheiro ruim, que é uma das coisas que incomoda demais. Então a lei de proibir a utilização de cigarros veio muito por isso também. Ninguém queria estar sentado numa mesa com a fumaça vindo para cima, a fumaça fedida, no caso, né? E que teoricamente ele seria menos nocivo. E aí cabem algumas questões. O cigarro eletrônico ele tem um problema que ele não tem uma fiscalização muito clara. Então, o que eu posso ter dentro daquele líquido? É muito aberto ainda. Então, não se sabe exatamente de onde veio, quem veio, como foi, o que colocou ali dentro. De fato, ele não tem os efeitos locais da queimação da nicotina, né? Da combustão. Tem um efeito local de aumento de temperatura, agressão local, que talvez o cigarro eletrônico tenha menos mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a observar do lado, a pessoa que está com cigarro, com vapor, né, o cigarro eletrônico, ela não para de fumar aquilo nunca. Ela fica ali horas. Então, se é que ele tem menos substâncias nocivas, a quantidade de tempo que a pessoa está sendo muito maior, isso já foi para o espaço há muito tempo. E o vício é o mesmo, porque a nicotina está lá, que é uma das principais substâncias que causa vício. E a literatura já vem mostrando que sim, ele causa mal também. Seria um pouquinho melhor. Se for a diferença ela é tão pequena perto do grande problema que vai causar, que isso é insignificante. Então, é uma enganação. Quem está utilizando cigarro eletrônico não está se fazendo menos mal por causa disso. E se for menos, é muito pouco. E no caso da cárie tem uma outra questão, né? Que ele diminui o fluxo salivar. Então, os estudos estão mostrando também mais lesão de cárie nos dentes de quem está usando esse tipo de cigarro, porque a salivação do cara vai embora, diminui muito e as propriedades protetoras da saliva vão embora junto. E a gente tem componentes ali que levam a um dos mecanismos associados às lesões não cariosas. Eu tenho substâncias ali que levam à biocorrosão. Químicos, que é a via química de dissolução do esmalte, que por isso que a gente hoje não chama mais só de lesões cervicais não cariosas, né? Porque essa dissolução pode acontecer em qualquer face do dente. Tem um paciente que chega com vestibular destruída, face vestibular, né, a parte ali anterior da frente dos dentes, corroída por substâncias. E há já uma correlação do uso desse cigarro eletrônico, das substâncias que vão ali, com esse potencial de dissolver esmalte. Então a gente tem essa preocupação grande relacionada a isso aí, também. Né? Muito alerta, importante. Importante. Bom, e em relação a essas questões assim, essas novidades que vez por outra surgem no nosso meio, tem uma que parece que ela fica numa gaveta e vez por outra ela aparece, ela sai da gaveta e é requentada e aparece dentro de uma nova embalagem para que, enfim, chega no ouvido dos nossos pacientes, da população, e todo mundo fica com dúvida em relação a isso. O barulhinho do motor da alta rotação, ele está com os dias contados? Existe alguma novidade nesse sentido? Para remover cárie, para evitar que a alta rotação seja utilizada, evitar a broca, enfim. Existe, Marvel. A gente tem hoje, com a evolução das tecnologias, né? Hoje a gente tem hoje um mundo digital que a odontologia se vale nas mais diversas especialidades. E na dentística, que é a parte que lida diretamente com a etapa restauradora de remoção de cárie, de preparação de dentes, a gente tem hoje tecnologias que talvez não dá para dizer que vieram para substituir totalmente, mas elas estão aí hoje para aqueles profissionais se valerem delas como alternativa
ao uso da tradicional turbina, que é um motorzinho, né? E aí vale o nome turbina porque gera uma turbina, associando a uma turbina de avião, que gera aquele ruído excessivo, que podem minimizar esse medo associado a esse ruído que é incômodo. Sim. Que é um incômodo, né? Eu vou citar duas delas, talvez hoje as principais. O laser. Hoje a gente tem cada vez mais o uso do laser como uma modalidade, como uma tecnologia que pode, para determinadas situações, ser um auxiliar na remoção de tecido cariado, ser um auxiliar na remoção, a gente estava falando aqui, né? Até no prefácio aqui do podcast a gente estava conversando sobre o uso do laser, por exemplo, para remover lentes de contato, para remover essas facetas nesses sobretratamentos que estão sendo utilizados. Com menos desgaste. Com menos desgaste. Hoje eu consigo com menos desgaste e com mais rapidez. Porque uma turbina de alta rotação, mais do que gerar barulho, para que ela consiga fazer um corte no material extremamente duro, eu demando algum tempo. O laser é uma tecnologia que te permite, no intervalo de tempo comparativamente menor da turbina, gerar sem ruído. O paciente às vezes, quando pergunta, mas mas eu não escutei nada. Eu digo, opa, que bom, né? Que bom, né? Você já gera uma sensação positiva para o paciente. Então o laser hoje é uma modalidade super interessante e que está começando a se construir uma maior acessibilidade dessa tecnologia. E a outra, que é uma alternativa que também vem sendo muito utilizada em substituição às tradicionais turbinas, eu digo tradicional, porque ainda é uma turbina, mas ela é associada ao que a gente chama de um motor elétrico. Então, o uso do motor elétrico. Porque a turbina tradicional, ela é ligada ao compressor. Ao compressor. Né? E aí isso gera no componente lá, junto a esse barulho. Nesse caso, o motor elétrico teria a ver diretamente com a redução do nível de ruído, né? Isso, o motor elétrico é uma tecnologia hoje que a gente tem, onde você não tem o uso acoplado ao compressor, um dispositivo, né, onde a gente acopla lá a nossa turbina e o ruído é mínimo. É mínimo, né? Eu diria que talvez até comparativamente, às vezes você nem consegue saber que você está usando ali uma turbina também. O que ainda é uma barreira ao uso dessas tecnologias é a consolidação total, deixando de lado a turbina, o famoso barulhinho do motor. O custo dessas tecnologias. Né? Eu tenho lasers aí para mais de R$100 mil. Esse que remove lente de contato é um laser de mais de R$100 mil. Você até está falando besteira, talvez até mais. É uma tecnologia ainda difícil de você dizer, eu vou colocar um equipamento desse. Ele serve para todas as situações? Não. Seria uma outra situação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação que eu ainda preciso da minha turbina convencional. Eu preciso criar um desenho no dente para receber uma peça protética. Eu preciso de uma turbina. O laser a gente talvez já não consiga fazer esse desenho característico. Essa precisão, isso, eu preciso de uma precisão maior, eu preciso criar espaços realmente calculados para aquele material. E aí eu já posso pensar no motor elétrico. Só que o motor elétrico, comparativamente à turbina tradicional, ainda é um custo 5, 6, até 10 vezes maior do que o da turbina tradicional. Então ainda vamos ficar com... vamos ver com ela durante um tempo. Essa pergunta vai para a gaveta e vai voltar daqui a algum tempo ainda. Também. Gente, eu não sei, mas assim, passou rápido mesmo, viu, Bruno? Você está com toda a razão. E agora já passou o tempo, gente. Temos que entrar nas nossas considerações finais. Aliás, antes de entrar nas considerações finais, eu queria mais uma vez, em nome do Grupo Hortus, agradecê-los pela presença. A gente sabe que vocês têm uma agenda ocupada, né? Tem pouco tempo. A gente conversou muito para conseguir esse horário aqui, para a gente se encontrar e trocar esse papo que foi maravilhoso, fantástico, acho que muito esclarecedor. E obrigado pela presença de vocês. Obrigada mesmo. A gente está muito feliz. Eu agradeço também, sim, pela gentileza que vocês sempre nos trataram, né? Tanto lá na BO ou antes da BO, né? Vocês são essas pessoas, né? Isso faz bastante diferença. E eu queria finalizar dizendo para, especialmente o pessoal que está começando, eu acho assim que procurem nesse mar de informações. Esse aqui é um espaço que vocês estão abrindo para informação de qualidade. Procurem pessoas que tenham esse tipo de informação para dar, né? Não tem bom profissional que não estude em nenhuma área.
E a gente estuda a vida inteira, né? Então, mas eu sou clínico. Que bom. Eu sou um clínico que estudo muito. Os melhores clínicos que eu conheço estudam muito, né? Então, tem que parar de dividir a ciência da clínica. Muito ao contrário. A gente tem que cada vez mais andar junto, né? Para ter um ajudar o outro e a gente ter... Porque da clínica vem as melhores ideias da ciência. E a ciência embasa os melhores procedimentos clínicos. Então, estudem. Nossa, que bacana. Podem ir isso atrás desse conhecimento que vai fazer bastante diferença na vida de vocês e com paciência, né? Acho que o jovem precisa ter um pouco de paciência, um pouco de calma. Nós temos aqui mais de 20 anos na profissão, entendeu? Então não é... Tem um monte de coisa que eu ainda não consegui ter na minha vida que eu gostaria. Eu não tenho o castrovejo que eu gostaria de ter até hoje, com 20 anos. Né? Então, é assim mesmo. Mas devagarzinho, todo mundo acha o seu espaço também, que trabalha com tranquilidade e seriedade. Bacana. Agradecer também, o Bruno falou aí bem, a gente está naquela geração dos imediatismos do tudo para ontem, né? Talvez pela facilidade que a gente tenha no acesso da informação, faz com que a gente queira consumir todo o conteúdo de maneira assim, para ontem. E eu costumo dizer para os meus alunos da graduação, os alunos da pós-graduação, os colegas dentistas, né, que procuram a gente para trocar ideia, que a gente precisa, como o Bruno bem colocou, estar sempre se renovando no sentido de estar buscando informação, mas uma informação de qualidade. E essa informação de qualidade, ela precisa ser procurada nas pessoas, nos grupos que hoje dão respaldo para isso, né? Então, de certa forma, vocês têm hoje já esse respaldo no meio científico, no meio... no nicho de vocês. A gente está querendo construir também essa cultura de compartilhar conhecimento. Então, isso aqui talvez seja uma oportunidade extremamente rica para a gente e para o nosso público, porque é o lema que a gente carrega dentro da Estética Branca e Vermelha: educação em odontologia. A gente precisa cultivar mais esse lema de que a gente precisa estudar, de que a gente precisa se atualizar, porque as tendências vão mudando e a gente precisa estar por dentro delas, seja para dizer que aquilo tem um limite, seja para dizer, opa, isso aqui chegou uma coisa nova e eu preciso saber disso e saber como é que eu vou passar isso. Então, agradecer essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento com vocês. Poxa, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. E até a próxima, Até né? a próxima. Até a próxima. Até a próxima.